E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje o tema é calculadora científica. A calculadora científica ela é uma ferramenta de trabalho para técnicos, engenheiros e profissionais de diversas áreas. Você tem funções de potenciação, logaritmo, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, funções inversas também, hiperbólicas, coordenadas polar, retangular, números complexos, bases, binário, octal, decimal, hexadecimal, notação científica, notação de engenharia, enfim, diversas funções. Bom, você vai encontrar aí no mercado diversos modelos de calculadora científica. O mais comum aí, tradicional, aí é o modelo da Casio. É um modelo aí que custa aí na faixa, atualmente em 2020, na faixa dos 40, 50 reais. É uma calculadora muito bem elaborada, com todas essas funcionalidades que eu citei aqui. Bom, você vai encontrar também as similares, as genéricas, as réplicas, e também as cópias, com um custo bem mais reduzido, com esse modelo, por exemplo, aqui da Rupson, esse modelo aqui da Kenko, todos esses três modelos, da Casio, da Rupson, da Kenko, funcionam basicamente da mesma forma. Eu costumo brincar que a diferença é a quantidade de tombos que a calculadora vai poder sofrer, até que ela pare de funcionar. Você tem também calculadoras um pouco mais elaboradas, como o modelo HP 300, 300S, que tem um pouco mais de funções, um acabamento melhor, enfim. Você tem também modelos de calculadora de engenharia, por exemplo, das antigas 48GX, da 49, e também da linha 50, e mais recentemente, as calculadoras também da HP Prime, que você tem armazenamento de dados, planilhas, enfim, é um mini computador na sua mão. E por falar em mini computador, obviamente, atualmente não tem como você fugir do aplicativo. Então existem diversos aplicativos de calculadora científica e esses aplicativos eles vão ter o aspecto muito similar, muito parecido com a calculadora física, com a calculadora real. Aqui eu tenho um exemplo. E aqui eu tenho um segundo exemplo. No primeiro momento eu vou utilizar este modelo aqui, que é a calculadora científica Rai Edu. Tá? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do Play Store. Tá? Então eu vou fazer diversos cálculos utilizando essa calculadora, demonstrando a sua funcionalidade. Bom, hoje na calculadora científica eu quero falar sobre coordenadas polar e retangular. Bom, de modo geral, você sabe que um número complexo, ele tem duas representações, ou forma retangular, onde nós temos as coordenadas, basicamente de x e de y, parte real e parte imaginária, e temos também a coordenada no formato polar, onde nós temos um módulo e um ângulo formado com o eixo x. Bom, a calculadora científica ela possui funções específicas para essa conversão, mas vamos ver como fica inicialmente, utilizando o conhecimento, como eu brinco, fazendo o cálculo na unha. Bom, então para você converter, por exemplo, nas coordenadas, dado uma coordenada, você consegue converter para outra. Então, por exemplo, se eu tiver uma coordenada polar e quiser transformar para a coordenada retangular, eu tenho que utilizar esta fórmula, com o cosseno, porque aqui nós temos um triângulo retângulo, e também com o seno. Então, dado o módulo e o ângulo, eu consigo obter quais são as coordenadas x e as coordenadas y, quais são os valores da parte real e da parte imaginária. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho um módulo igual a 10 e um ângulo de 60. Então, para calcular a parte real, eu tenho que digitar 10 cosseno de 60. Lembrando que aqui está em graus, então a sua calculadora também tem que estar no formato de graus, no modo degree. Então vou digitar 10 cosseno de 60, e vou fechar aqui o parênteses com um bom hábito. E teclado igual, vou obter aqui o número 5. Então 10 cosseno de 60 é exatamente igual a 5. Observe que não foi necessário colocar aqui o símbolo da multiplicação. Ele já entende que você está multiplicando, mas se você quisesse, seria 10 vezes cosseno de 60, fecha o parênteses, e vai obter exatamente o mesmo resultado. Bom, para se obter o ângulo, a função é o seno. Então você terá que digitar 10 seno de 60, fecha e toca em igual, e obtém 8,66.
Da mesma forma, se quisesse digitar, né, com o símbolo da multiplicação, né, obteria exatamente o mesmo resultado, 8,66. Bom, agora vamos imaginar, né, a situação contrária. Você tem a coordenada retangular e quer obter a coordenada polar. Neste caso, né, nós temos também que neste triângulo retângulo nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? E com isso, né, elevando aqui a parte real e a parte imaginária ao quadrado, tirando a raiz, nós vamos obter aqui, né, o valor do módulo. Para obter o ângulo, né, nós utilizaremos aqui, né, o arco tangente ou a tangente inversa, né, da parte imaginária sobre a parte real. Bom, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, eu tenho aqui um número nas coordenadas retangulares, né, Z1 igual a 1 mais 5J. Um detalhe interessante, né? Aqui eu estou utilizando a letra J, pois sou da área de eletricidade, né, eletrônicas, sistema de transmissão, telecomunicações de modo geral. Bom, a corrente elétrica, né, ela é dada pela letra I, né? Então o número I da matemática, né, não poderia ser utilizado aqui. Então por isso, né, em matemática, livros de matemática, você irá encontrar um número imaginário com a letra I. Mas em circuitos, né, em eletricidade de modo geral, você irá encontrar com a letra J, né? Bom, então eu tenho essas coordenadas aqui, né, e vou ter que então utilizar essa minha fórmula, né, para poder chegar aqui ao resultado, né? Então eu tenho que elevar ao quadrado os dois números e tirar a raiz. Procedendo aqui aos cálculos, né, vou clicar aqui na raiz, né, 1, a tecla de elevado ao quadrado, mais 5, a tecla de elevado ao quadrado, e vou teclar igual e obtenho aqui 5,099. Né? Então você tem que ficar atento, né? Pois nesse caso aqui da aplicação de Pitágoras, você vai levar dois números ao quadrado e depois irá tirar a raiz. Bom, para você obter aqui o ângulo, né, então você terá que utilizar a tangente inversa. Neste caso, né, ela não é uma tecla com a função direta. Então, por isso, você terá que acessar através da tecla Shift, tangente a menos 1, e aí sim, 5 dividido por 1, e fecho parênteses, estou com igual ângulo de 78,69. Então, muita atenção, porque às vezes você vai utilizar a função direta e muitas vezes você terá que utilizar a função inversa. As calculadoras científicas, né, de modo geral, elas possuem teclas específicas, né, também para fazer essa conversão. Na calculadora física, normalmente, ela é uma tecla com a função direta, né, e através da segunda função, do Shift, você acessa a outra função. Neste modelo aqui, né, da Raedu, nós temos aqui que você terá que tocar sempre em Shift e aí você terá as duas teclas, né, POL e REC. POL, né, você fornece a coordenada retangular e ele te dá a coordenada polar. E a função REC você oferece a coordenada polar e ele te dá o resultado na coordenada retangular. Bom, com o uso dessas teclas, né, você não terá que fazer Pitágoras, você não terá que fazer as funções de seno, cosseno, né, e nem de tangente inversa. Você irá obter o resultado da conversão de forma direta. Né? Vamos ver aqui então, né, um exemplo. Então eu tenho aqui, né, um módulo igual a 10 com um ângulo de 60. Então eu já estou, né, em coordenada polar, eu quero obter o resultado na coordenada retangular. Então vou, né, teclar aqui em Shift, REC, né, e ele já oferece lá os parênteses e uma vírgula separando, né, os dois argumentos que serão aqui utilizados. Né? Então no caso primeiro, aqui é o módulo, vou jogar aqui para a direita através da seta, ângulo de 60. E toco em igual e obtenho exatamente o mesmo resultado, né, que foi utilizado no exemplo anterior, né, calculado ali através do seno e do cosseno. Né? Então, obtenho aqui x igual a 5, y igual a 8,66. O que significa isso? Né? X é a parte real, né? A gente normalmente utiliza a letra A para representação, igual a 5. Né? E a parte y, o eixo y, é a parte imaginária e deu aqui 8,66. Vamos ver agora, né, um exemplo contrário. Eu te dou a coordenada retangular e você tem que converter para a coordenada polar. Né? Então, supondo que a calculadora esteja no modo tradicional, você vai tocar Shift, POL, né, e incluir os números. Primeiro o número real, depois o número da parte imaginária, né, e tocar em igual, e assim você já obtém, né, diretamente o seu resultado, né, onde
O R é o seu módulo, né, 5.099 neste caso, e o ângulo 78.69. Né, ou se você observar, é o mesmo resultado, né, do exemplo que foi feito anteriormente, né, utilizando Pitágora e a tangente inversa. Bom, galera, com relação a essas operações matemáticas apresentadas aí, utilizando a calculadora científica, né, como ferramenta de solução, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.